Olá, gente! Mais uma vez estamos aqui, professora Denise, com vocês para mais uma aula de geografia, certo, meus amores? Então, vamos lá, dar início hoje à região sudeste, certo? Então, nós já estudamos, né, a região sul e algumas influências, a região nordeste, que é a nossa região. Então, viajando por esse Brasil riquíssimo, quero convidar você hoje a conhecer algo, a iniciar, né, esse conhecimento sobre a região sudeste, o que ela tem a ver comigo e com você, por que estudar essa região, né? Então, quais são os estados que compõem essa região, qual é a localização dela, certo? E hoje, especificadamente, nós vamos estudar sobre a formação dessa região, sobre a formação do povo que deu início lá, né? A demografia e grupos étnicos. Então, hoje nós vamos limitar a nossa aula a esses dois assuntos sobre a região sudeste e a cada semana nós daremos continuidade aprofundando nessa viagem esse conhecimento sobre essa região que tanto tem influência no Brasil e no mundo, e você vai descobrir já já onde localiza, quem são os estados que compõem essa região, certo? Então vamos lá. Quero dizer para você que não precisa se limitar ao seu livro, certo? Esse é o conteúdo retirado do nosso estudo anual do livro didático. Porém, ao final, disponibilizarei as atividades, né, na plataforma sobre o assunto, onde você poderá estar resolvendo e estar tirando dúvida comigo. Mas nesse momento, esteja aqui, né, prestando atenção nessa nossa conversa, as imagens que vou te mostrar, para que vocês possam estar, né, aprofundando esse conhecimento de forma bem mais objetiva, certo? De forma contínua, para que você possa enriquecer os seus conhecimentos dentro dessa aula. Então, gente, vamos lá. A região sudeste, vocês já estão vendo aí o mapa. Quis trazer o mapa para você, mostrando os estados que compõem essa região. Então, quais são os estados brasileiros que compõem a região sudeste? Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Qual de nós não já ouvimos falar sobre São Paulo? Talvez você não tenha ouvido falar sobre a região sudeste, mas sobre o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, tenho certeza que cada um de nós já ouvimos falar, certo? Então, o sudeste é a região mais populosa do Brasil. Então, gente, a região que mais tem gente no Brasil, de todas as regiões, mesmo ela sendo formada apenas por 4 estados, nós veremos o porquê dessa região ser tão populosa. Então, inicialmente a informação que nós temos é que a região sudeste é a mais populosa do Brasil. Ela é composta por apenas 4 estados, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas carrega esse título da região mais populosa do Brasil, segundo estudos do IBGE que comprovam, né, que a população é uma das maiores de todas as regiões brasileiras. Sua população, de acordo com o censo de 2010, né? Então é a cada 10 anos realizada essa pesquisa, esse estudo para saber sobre a demografia, sobre a quantidade de pessoa por lugar. E em 2010 foi realizado o último censo pelo IBGE e a população de lá correspondia a 80.364.410 habitantes, cerca da população de 43% da população brasileira. Então, gente, quase a metade da população do Brasil todo, dos 27 estados do Brasil, né? Os 26 estados do Distrito Federal, juntando tudo, nós temos quase metade localizada só na região sudeste. E aí está uma imagem para você das ruas de São Paulo. Então, se você acha que o centro da nossa cidade está lotado na Romaria, você não consegue andar nas ruas, observe aí um dia comum na cidade de São Paulo. No centro de São Paulo, tanto de pessoas circulando nessas ruas, gente. Então,
é muita gente no mesmo lugar, no mesmo espaço. Então, nós vamos falar um pouco sobre a história, né? Antes de aprofundar tudo isso, especificando a história da região sudeste. Quando começou, por quem começou, como deu esse início. O povoamento da região sudeste teve início com a fundação da vila de São Vicente no século XVII. Então, essa vila foi fundada por jesuítas e espanhóis com os indígenas que já habitavam naquela região. Deu-se um processo, então, de miscigenação. Então, gente, quem povoou a região sudeste, o início de tudo aquilo foram os jesuítas que vieram com a fundação dessa vila, juntamente com os indígenas que já estavam lá. Claro, eles chegaram e se aliaram aos indígenas porque eles precisavam do trabalho dos índios para explorar, para construir, para conhecer as terras brasileiras. E a região sudeste, né, que não foi diferente. Então, eles iniciaram todo esse povoamento e houve a necessidade de trazer os escravos, os negros escravos da África, né? Como todo o início da habitação brasileira teve a participação dos escravos e eles trouxeram os escravos para trabalhar inicialmente nas lavouras, né? E a partir daí deu início esse processo de miscigenação. Miscigenação é a mistura do povo. Você está vendo aí do indígena com o branco, com o negro. Então, essa miscigenação. O brasileiro é todo um povo mestiço, povo misto, um povo que foi a mistura inicial de todos esses povos diferentes. Certo? Então, na região sudeste não foi diferente do resto do Brasil, não foi diferente da região nordeste. Então, houve a miscigenação do branco, do negro e do índio, certo? Inicialmente, o branco, os jesuítas que vieram para ali, os espanhóis, e depois, juntamente com os índios, trouxeram, né? Iniciou-se por os espanhóis, juntamente com os índios. E aí, depois, a necessidade, né? Trouxeram os escravos, os negros, e aí juntou-se a formação de um novo povo, a mistura desses três grupos raciais. Após a libertação dos escravos, houve grande necessidade de mão de obra nas fazendas de café. Então, aquela região tem destaque os grandes fazendeiros, as grandes fazendas de café, certo? Mas houve uma lei que libertava, que os negros não eram mais obrigados a ser escravos e trabalhar de graça. Então, os negros começaram a se espalhar e diminuiu esse processo de trabalhadores para os grandes fazendeiros. Então, aconteceu esse acontecimento, né, da libertação dos escravos, do afastamento deles, foi responsável pela vinda de imigrantes. Imigrantes eram outros povos que acreditavam que lá tivesse a chance de crescer, né, de crescer economicamente, de ganhar dinheiro com o trabalho, e eles ouviam falar dessa terra onde plantavam café, onde tudo se dava, onde conseguiam progredir e começou a chegar imigrantes de outros lugares. Foram os italianos, os espanhóis e alemães. Em seguida vieram os libaneses, os sírios e os japoneses. E hoje, recentemente, nós temos uma invasão lá dos chineses e dos coreanos. Assim como Juazeiro do Norte também já tem muitos chineses, né, trabalhando aqui com a gente. E esse aí já veio de tudo isso. Na região sudeste, veio da China para a região sudeste, São Paulo. Então, tem alguém que viaja de Juazeiro do Norte para São Paulo comprar mercadoria, porque lá é mais barato, eu trago lá e venho vender aqui. Então, isso foi trazendo toda essa ligação, foi gerando toda essa ligação conosco também. Só que bem antes dos chineses, né, chegar, os coreanos com essas novidades lá da China, nós já tínhamos aqui no Nordeste a ilusão, como eu já falei muitas vezes para vocês em outras aulas, a ilusão de que na região Sudeste, que São Paulo era a esperança. Então,
nós temos aqui, né, acho que é Nicolas, que nasceu lá em São Paulo, mas a família do seu pai morava aqui, então acredita-se que os pais de Nicolas viajaram para São Paulo em busca de emprego fixo, em busca de melhores condições de vida. Isso aconteceu com meus irmãos, alguns nunca mais voltaram, outros vieram, ficaram, outros vieram, visitam a gente e voltam de novo, porque construíram suas famílias, né, seus meios de vida lá, e assim aconteceu por várias regiões do Brasil e por vários países do mundo que acreditavam nessa esperança econômica da região sudeste, mais especificamente do estado de São Paulo. Então, falando ainda de demografia, a população da região sudeste é formada por brancos, negros, pardos, amarelos e indígenas, porque houve uma miscigenação enorme na formação daquele povo e por isso foi se formando diferentes, né, etnias. Então, é a mistura de todos esses e o resultado foi uma grande miscigenação. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados mais populosos do Brasil. Então, nós já sabemos que essa região toda, ela compõe quase metade, ou seja, 43% da população brasileira está localizada ali. Então, é quase a metade da população do Brasil todo naquele lugar. Então, a maior parte da população vive na zona urbana, devido ao êxodo rural. O que é isso, o êxodo rural? É a saída da população do campo para viver na cidade, na esperança de melhor condições de vida, de emprego fixo, de trabalhar na indústria, de ganhar mais dinheiro, de dar melhor condições de vida para os filhos, e assim as pessoas foram saindo dos sítios, se juntando na cidade, povoando como naquela foto inicial, onde as pessoas vivem na maior loucura de um lugar para outro e sempre, né, juntando mais gente no mesmo local. A região é uma área de imigração pelo seu grande potencial econômico, é o que eu venho falando aqui para você. Potencial econômico todos do Brasil, de outras regiões brasileiras, como de outros países do mundo, acreditavam nesse potencial econômico e nesse crescimento, nesse ganho de dinheiro naquela região. Muitos brasileiros da região Nordeste migram para o Sudeste, principalmente para São Paulo e Rio de Janeiro. Isso aconteceu na minha infância. Meus irmãos mais velhos que eu, quase todos foram embora para São Paulo nessa ilusão. As pessoas iam de todo jeito, tá vendo aí? De pau de arara, de jumento. Isso é só uma demonstração para animar aí, para você ter ideia. Mas de caminhão as pessoas iam, certo? Não tinha ônibus, não tinha avião, e as pessoas achavam um jeito de chegar em São Paulo para arrumar emprego, porque acreditavam que lá a família não ia morrer de fome, porque a seca, quando chegava no sertão, que atingia aquelas famílias que realmente eram do sertão nordestino, e também muitas pessoas aqui trabalhavam para os donos da terra. Então eram uns meios que escravos dos donos da terra. Ninguém tinha casa própria, ninguém tinha dinheiro para pagar aluguel, então você morava na terra, na fazenda, o dono lhe dava a casa para você morar e você era obrigado a trabalhar para ele por um custo bem pequeno. Então, em outras palavras, era quase que escravizados. E aí, nessa esperança, muitos nordestinos foram embora para São Paulo, em busca desse potencial econômico que ouviam falar daquela região. E a partir daí foi juntando pessoas, e hoje nós temos a região mais populosa do Brasil. A partir daí da formação do povo na região sudeste, nós podemos falar de alguns grupos étnicos, ou seja, a mistura de cultura, de religião, de costumes, e tudo isso foi se juntando naquele lugar e aí foi formando outros grupos de pessoas. Então, a população do Sudeste é formada pela união dos 3 grupos étnicos principais, como todo o Brasil: os brancos, os negros e os indígenas, ou seja, os espanhóis, né, inicialmente, juntamente com os indígenas, e os africanos que chegaram um pouquinho depois.
Conforme a diversidade de trabalho que a região oferece, podemos destacar alguns tipos característicos que contribuíram com o seu desenvolvimento. Então, vamos falar alguns aqui, né, alguns destaques, né, naquela região com a diversidade de trabalho. Então, foi formando um grupo de pessoas de acordo com trabalhos que ela exerciam. E nós vamos conhecer alguns. Primeiro que eu quero falar para vocês é o colono. Quem era o colono? Era aquela pessoa que se dedicava à agricultura. Era também chamado de caipira ou de caboclo. Então, era aquela pessoa que se destinava, né, a cuidar da terra, do campo, e no geral, era o caipira. Então, aqui nós sabemos muito bem, já ouvimos muito falar, né, o caipira, o da roça, né, na gíria aí de todos, e esse era o colono tipo característico daquela região, certo? Também tínhamos o sambista no Rio de Janeiro, né? Nós não podíamos esquecer que todo mundo fala aí na televisão que o Brasil é um país do carnaval, então tem destaque há muito tempo com o carnaval, e a personagem típica do carnaval é o sambista, isso no Rio de Janeiro. Qual era o trabalho dele? Ele era compositor e trabalhador nessa indústria do carnaval. Ele passava o ano inteiro criando música, criando ritmos e trabalhando em prol daquelas escolas de samba, né? Então, esse ano nós ainda tivemos, no início da pandemia, todo esse destaque do carnaval no Brasil, né? Acredita-se que em 2021 não terá, porque estamos ainda aí, mas essas pessoas vivem da festa, vivem do samba, do ritmo, da música, e era um típico dessa região. O boia fria, também conhecido como Zé Marmita, trabalha no campo, geralmente nas plantações. Por que esse nome de boia fria? Bem, as pessoas diziam, vamos pegar a boia. Pegar a boia era almoçar. E a boia estava fria. Por quê? Porque o Zé Marmita levava sua marmitinha, saía de casa às 5 horas da manhã. Como era muito distante, não dava para vir comer quentinho, levava aquela sua marmita, 5 horas da manhã, destinava ao campo. Lá quando chegava 10, 11 horas, ele já sentava ali com aquela sua comida fria, sem gosto, e ia lá comer. Então isso eu vi muito aqui na nossa região, e aí é uma característica também típica da região sudeste. É um grupo típico de lá, um grupo étnico bem conhecido lá. Aqui nós ainda podemos destacar o garimpeiro, que faz a extração de pedras preciosas no leito dos rios, né? Então, você vê aí a alegria do garimpeiro. Pessoas também migravam do Nordeste atrás de trabalhar nos garimpos, acreditando que ia encontrar muito ouro, ia encontrar muita riqueza naquele lugar. Então, mas na verdade, os garimpeiros descobriam, extraíam essas pedras preciosas, né, dos rios, mas tinha alguém que comprava deles baratinho para levar para a indústria e lá vender o preço que quisesse. Então, nós temos também o operário, que era o trabalhador da indústria. Esse era o sonho de todo colono, sair da roça e ir para a indústria, acreditando que o emprego fixo da indústria lhe daria melhores condições de vida. Como a indústria desenvolveu-se muito naquela região, então o operário foi um funcionário típico daquela região, onde formou esse grupo de pessoas, né? Essa etnia, esse grupo lá dos operários também, formado pelas pessoas que trabalham na indústria. Hoje na região Nordeste, especificamente aqui na nossa sub-região do Cariri, nós temos diversas indústrias, já falamos sobre isso em outras aulas. Mas antigamente não existia. Quem morava aqui tinha que trabalhar de colono, de boia fria, né? Desse tipo de pessoas, né? De trabalhadores, certo? Então, o operário era um top da vez. E finalizando, nós temos ainda o boiadeiro ou peão. Também na região sudeste tem destaque dos boiadeiros que cuidam do gado,
certo? Então, o peão ou o boiadeiro é aquele que cuida dos animais na pecuária, tem também o destaque dele aí. E o barqueiro, que são os habitantes das margens dos rios, que transportam mercadorias e pessoas. Esse também é um grupo típico aqui da região Nordeste, então nós estamos vendo aqui que alguns desses grupos étnicos da região Sudeste também existe hoje na região Nordeste, é característica da região Nordeste. Então não sabemos se nosso povo foi para lá e voltou com essas ideias ou se os que foram daqui para lá ficaram lá e implantaram essas ideias desses grupos étnicos, desse tipo de habitantes. Mas tem vários grupos que também são aqui da nossa região, né? Nós estamos vendo aí, nós temos o peão, nós temos o barqueiro, nós temos o colono, nós temos o boia fria. Hoje nós já temos o operário nas indústrias, então por isso não temos tanta necessidade de sair do Nordeste para a região Sudeste, para São Paulo, Rio de Janeiro, atualmente em busca dessas condições de vida tão boa como acreditava que podia nem ser, porque muitos chegavam lá e se decepcionavam, né? Não tinham mais dinheiro para voltar e era obrigado a ficar lá do jeito que a vida permitisse. Certo, gente? E mais um. Nós tínhamos também o caiçara. Caiçara era o caipira praiano, tecedor de gaiola para pesca de lagosta com ramos e redes para pesca. Então, chamado aí de caiçara, é aquele que fica à beira da praia, né? Confeccionando as redes para pescar, né? As lagostas. E o minerador é típico das grandes minas, que explora as riquezas do subsolo. Então, esse aí, né, vai além do garimpeiro, ele ia atrás de minérios mais aprofundados, explorando o subsolo, também típico daquela região. Pronto, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, né? Podemos aqui falar um pouco sobre a região Sudeste, suas características, a formação daquele povo, as contribuições que trouxeram para nós ou que nós levamos para eles. Sabemos que temos uma relação entre o Nordeste e o Sudeste, né? Talvez seja por conta do povo nordestino que migraram para lá em busca de melhores condições de vida. Alguns voltaram, trouxeram as ideias e outros permaneceram e implantaram as ideias também lá. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha colaborado para o seu aprendizado, né? Que tenha te ajudado a esclarecer esse conteúdo que você agora vai lá no seu livro conferir com a nossa aula e logo após resolver